Carolina me puxa pelo braço com tanta força que sinto minha pele arder. Ela grita na minha cara, palavras que nunca imaginei ouvir dentro da casa que eu mesma construí. Sai daqui! Sai agora! Olho para o meu filho. Marcos está parado na sala, os braços caídos ao lado do corpo, os olhos fixos no chão. Ele não diz nada, absolutamente nada. Meu coração se parte ao meio, porque eu sei o que ela fez. Eu ouvi, e quando confrontei ela, sozinha de frente, ela não negou. Ela me expulsou. E meu filho me deixa ir. Pego minha bolsa, caminho até a porta. Cada passo parece uma eternidade. Antes de sair, me viro uma última vez. Carolina está de braços cruzados, o rosto duro como pedra. Marcos continua calado. Fecho a porta devagar. O som ecoa como um tiro. 3 dias depois, volto, com um documento na mão que vai virar a vida dela de cabeça para baixo, porque a casa nunca foi dele, sempre foi minha. E quando eu abro aquela porta de novo, encontro minha nora sentada no sofá, ao lado do homem com quem ela traía meu filho. Olho nos olhos dela e digo apenas: vocês têm 5 minutos. A justiça às vezes demora, mas quando chega, chega de uma vez. Antes de continuar, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Meu nome é Regina Duarte, tenho 62 anos e sempre vivi em Curitiba, no Paraná. Nasci aqui, casei aqui, criei meu filho aqui. Essa cidade é parte de mim, com seus dias frios, sua neblina da manhã, suas ruas arborizadas que parecem abraçar a gente quando o vento sopra forte. Eu e o Antônio, meu marido, compramos nossa casa há mais de 30 anos. Era uma casa simples, mas era nossa. Ficava num bairro tranquilo, com vizinhos que conhecíamos pelo nome, onde todo mundo se cumprimentava na calçada. Tínhamos um quintal pequeno, onde plantei hortênsias e algumas roseiras. Antônio adorava sentar na varanda no fim da tarde, tomando chimarrão e olhando o céu mudar de cor. Foi nessa casa que criamos o Marcos. Foi lá que ele deu seus primeiros passos, onde aprendeu a andar de bicicleta, onde estudou para o vestibular. Foi lá que choramos juntos quando Antônio descobriu o câncer. E foi lá que eu segurei a mão dele até o último suspiro, 6 anos atrás. Depois que Antônio morreu, aquela casa virou meu refúgio e minha dor ao mesmo tempo. Cada cômodo tinha a presença dele, a cadeira onde ele sentava, a caneca que ele usava, o cheiro do sabonete dele ainda grudado nas toalhas, mesmo depois de meses. Mas eu não queria viver sozinha naquela tristeza. Então, comecei a sair mais. Frequentei a igreja, participei de grupos de convivência, voltei a pintar, algo que eu adorava quando era mais jovem, mas que tinha deixado de lado. Aos poucos, fui me redescobrindo. Não era mais só a viúva do Antônio. Eu era a Regina. E isso bastava. Marcos sempre foi um filho presente. Ligava todo dia, passava aos finais de semana, me levava para almoçar fora. Ele trabalhava como engenheiro civil, tinha uma vida estável, um bom emprego. Era responsável, sério, dedicado, exatamente como o pai. Quando ele me apresentou a Carolina, eu quis acreditar que havia encontrado alguém à altura dele. Ela era bonita, bem vestida, falava com firmeza. Vinha de uma família de classe média alta. Tinha estudado em colégio particular, fazia questão de mencionar que tinha feito faculdade particular também. Na primeira vez que jantamos juntos, ela falou muito sobre a carreira dela como advogada, sobre os lugares que tinha viajado, sobre os planos que tinha para o futuro. Marcos olhava para ela com admiração. Eu tentei gostar, mas havia algo nela que me incomodava. Não era nada óbvio, era sutil. A forma como ela corrigia Marcos quando ele falava. A maneira como desviava o assunto quando eu mencionava algo sobre a nossa vida simples. O jeito como olhava ao redor quando visitava minha casa, como se estivesse avaliando cada móvel, cada detalhe e achando tudo insuficiente. Mas eu calei meus receios, porque Marcos estava feliz e porque, como mãe, eu queria acreditar que ele tinha feito a escolha certa. Quando eles resolveram casar, Marcos veio conversar comigo. Foi numa tarde de domingo. Ele estava nervoso, mexendo nas mãos, escolhendo as palavras com cuidado. Mãe, eu queria te pedir uma coisa. Pode falar, meu filho. Ele respirou fundo. Eu e a Carol, a gente tá pensando em morar junto depois do casamento. E eu sei que essa casa é sua, mas será que você toparia passar ela pro meu nome? Pra gente começar nossa vida aqui?
Senti um aperto no peito. Aquela casa era tudo para mim. Era onde vivi com Antônio, onde criei Marcos. Era minha segurança, minha identidade. Mas olhei para os olhos do meu filho, aqueles olhos castanhos que herdou do pai, e não consegui negar. E você, mãe? Onde vai morar? Ele perguntou, quase envergonhado. Não se preocupa comigo. Eu posso alugar um apartamento pequeno, ou ficar um tempo com a tia Marta, em São Paulo. A gente se vira. Marcos segurou minha mão. Não, mãe. Você fica aqui com a gente. A casa é grande, tem espaço. Você não precisa sair. Eu hesitei. Filho, casal precisa de privacidade. A Carol já concordou. Ela disse que seria bom ter você por perto, que você pode ajudar quando a gente tiver filhos. Aquilo me tocou. Pensei que talvez eu tivesse julgado Carolina errado, que talvez ela realmente quisesse construir uma família, que talvez eu pudesse ser útil, presente, parte daquela nova fase. Então eu aceitei. Assinei os papéis, passei a casa para o nome do Marcos. Legalmente eu não era mais a proprietária, mas continuei morando lá, no quarto que sempre foi meu, cuidando do jardim, preparando o almoço, mantendo tudo em ordem. No começo, parecia que ia dar certo. O casamento foi lindo, uma cerimônia simples, mas emocionante. Marcos chorou quando viu Carolina entrando. Eu chorei também, lembrando de Antônio, desejando que ele estivesse ali. Nos primeiros meses, a convivência foi tranquila. Carolina trabalhava o dia inteiro. Marcos também. Eu cuidava da casa, fazia comida, deixava tudo pronto quando eles chegavam. Tentava ser discreta, não me meter, dar espaço. Mas aos poucos, as coisas começaram a mudar. Carolina passou a fazer comentários, pequenos, mas afiados. Regina, você não precisa fazer comida todo dia. A gente pode pedir delivery. Regina, será que você pode lavar a louça mais cedo? O barulho atrapalha quando eu tô trabalhando. Regina, esse quadro que você pendurou na sala, acho que não combina muito com a decoração, não acha? Eu engolia, tentava não levar pro pessoal. Afinal, era a casa deles agora. Eu era só a mãe que morava junto. Mas o tom dela foi ficando cada vez mais duro. Ela falava comigo como se eu fosse uma empregada, não uma sogra, não uma mãe, apenas alguém que estava ali de favor. E Marcos? Marcos ficava quieto, sempre quieto. Quando eu tentava conversar com ele, ele desviava. Mãe, a Carol tá estressada com o trabalho. Você sabe como é. Mãe, não leva pro coração. Ela não quis dizer daquele jeito. Eu queria acreditar. Mas no fundo, uma voz dentro de mim sussurrava. Ele não tá te defendendo, Regina. E essa voz foi ficando mais alta. As semanas se arrastavam. Eu me sentia invisível dentro da minha própria casa. Passava horas no meu quarto, pintando, tentando me distrair. Descia só para cozinhar ou limpar. Evitava a Carolina. Evitava os olhares de desaprovação. Evitava o silêncio constrangido que pairava sobre a mesa de jantar. Até que, numa quinta-feira à tarde, tudo mudou. Eu tinha ido ao mercado. Voltei mais cedo porque estava ameaçando chover. Aquele céu pesado, típico de Curitiba, com nuvens baixas e vento frio. Entrei em casa devagar, sacudindo o guarda-chuva na varanda. Foi quando ouvi a voz dela. Carolina estava no quarto, ao telefone. A porta estava entreaberta. Eu não queria escutar. Mas a voz dela era alta, quase eufórica. Amor, eu tô te falando. Ele não desconfia de nada. O Marcos é um idiota, completamente cego. Meu coração disparou. Parei no corredor segurando as sacolas, sem conseguir me mexer. Não, não. A velha tá sempre aqui, mas ela não fala nada. Fica no cantinho dela, quietinha. Acho que ela tem medo de mim. Carolina riu. Uma risada cruel, debochada. Senti minhas mãos tremerem. Eu só preciso de mais uns meses, tá? Depois a gente se livra dele de vez. Pego minha parte e a gente some. Eu prometo. Fechei os olhos. A sala girava. Meu estômago revirava. Ela continuou. Eu te amo também, meu bem. A gente vai ser feliz. Só espera mais um pouquinho. Ouvi o som do beijo que ela mandou pelo telefone. Depois, o silêncio. Fiquei ali, paralisada, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Minha nora estava traindo meu filho, dentro da minha casa, e planejando destruir a vida dele. Durante anos, eu fui uma mulher que evitava conflitos, que engolia sapos, que preferia o silêncio a criar problemas. Mas naquele momento, algo dentro de mim se rompeu. Eu não ia deixar isso acontecer. Respirei fundo. Guardei as compras na cozinha. Voltei para o corredor.
Bati na porta do quarto. Carolina, preciso falar com você. Silêncio. Depois, a voz irritada. Tô ocupada, Regina. É importante. Ouvi passos. A porta se abriu. Carolina me encarou com aquela expressão de superioridade que eu já conhecia tão bem. O que é? Olhei nos olhos dela. Minha voz saiu firme, sem tremer. Eu ouvi sua conversa. Com ele. O rosto dela mudou. Por uma fração de segundo, vi o medo passar pelos olhos dela. Mas logo ela se recompôs, cruzou os braços. Não sei do que você tá falando. Você sabe, sim. Eu ouvi cada palavra. Você tá traindo o Marcos e ainda tem coragem de chamar meu filho de idiota. Ela deu um passo à frente, invadindo meu espaço. E daí? O que você vai fazer? Contar pra ele? Ele não vai acreditar em você. Eu vou fazer o que for preciso para proteger meu filho. Carolina riu. Uma risada fria, calculada. Proteger? Você? Você é uma velha patética que vive de favor na casa do filho. Você não tem poder nenhum aqui. Senti a raiva subir pela garganta. Eu não vou deixar você destruir a vida dele. Você não vai fazer nada. Ela se aproximou mais, o rosto a centímetros do meu. Porque se você abrir a boca, eu vou te colocar pra fora daqui tão rápido que você nem vai ter tempo de pegar suas coisas. Entendeu? Não respondi. Apenas a encarei. Ela sorriu, satisfeita com meu silêncio. Ótimo. Agora some da minha frente. Virei as costas. Caminhei pro meu quarto. Fechei a porta. Sentei na cama, as mãos tremendo, o coração batendo descompassado. Eu precisava pensar. Precisava decidir o que fazer. Mas antes que eu pudesse organizar meus pensamentos, ouvi a porta da frente se abrir. Marcos tinha chegado. Ouvi a voz dele na sala, cumprimentando Carolina. Ouvi o som de um beijo. A voz dela, doce e carinhosa. Oi, amor. Como foi seu dia? Como se nada tivesse acontecido. Fiquei no meu quarto. Não desci para jantar. Não conseguia encarar aquela farsa. Mais tarde, ouvi passos no corredor. A porta do meu quarto se abriu de repente. Carolina entrou, sem bater. Marcos vinha logo atrás, confuso. Dona, mãe, a Carol disse que vocês brigaram hoje. O que aconteceu? Olhei para Carolina. Ela me encarava com um sorriso de desafio. Sua mãe me acusou de estar traindo você. Marcos arregalou os olhos. O quê? Isso mesmo. Do nada, ela inventou que me ouviu ao telefone com outro homem. É mentira, Marcos. Sua mãe tá delirando. Não é mentira, sussurrei. É sim, Carolina explodiu. Você tá inventando isso porque não me suporta, porque nunca me aceitou nessa família. Carolina. Chega, Regina, chega. Ela veio na minha direção e me agarrou pelo braço. Eu não aguento mais você nessa casa. Você é uma peste, uma intrusa. Me solta, gritei. Ela me puxou com força, me arrastando para fora do quarto, pelo corredor, até a sala. Marcos, faz alguma coisa, gritei. Mas ele estava paralisado, pálido, em choque. Carolina abriu a porta da frente e me empurrou para fora. E sai! Sai agora e nunca mais volta! Marcos! Supliquei, olhando para o meu filho. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A porta bateu na minha cara. Fiquei ali, na calçada, sob a garoa fina que começava a cair. Sozinha, expulsa, traída pelo silêncio do meu próprio filho. Peguei minha bolsa, caminhei até o ponto de ônibus. Chorei o caminho inteiro até a rodoviária. Comprei uma passagem para São Paulo. Fui para casa da minha irmã Marta. Mas enquanto o ônibus cortava na estrada, enquanto Curitiba ficava para trás, uma única certeza martelava na minha cabeça. Isso não ia ficar assim. Cheguei em São Paulo numa manhã de sexta-feira. O céu estava cinza, carregado. A cidade fervia de movimento, carros, buzinas, gente correndo para todo lado. Era tão diferente de Curitiba. Tudo parecia mais rápido, mais duro, mais indiferente. Minha irmã Marta me esperava na rodoviária do Tietê. Quando me viu descendo do ônibus com apenas uma mala pequena e os olhos inchados de tanto chorar, ela não fez perguntas. Apenas me abraçou. Vem, Regina. Vamos para casa. Marta morava num apartamento pequeno no bairro da Vila Mariana. Era apertado, mas aconchegante. Ela vivia sozinha desde que o marido tinha falecido, 10 anos atrás. Trabalhava como professora aposentada e passava os dias cuidando de plantas, lendo e fazendo trabalho voluntário numa ONG. Quando entramos no apartamento, ela preparou um café. Sentamos à mesa da cozinha. Ela segurou minha mão. Agora você me conta. E eu contei tudo, desde o momento em que ouvi a conversa de Carolina ao telefone até a expulsão.
Cada palavra, cada grito, cada segundo daquele silêncio insuportável do Marcos. Marta me ouviu sem interromper. Quando terminei, ela apertou minha mão com força. Essa menina é uma víbora. E o Marcos... Meu Deus, Regina, ele te abandonou. Ele não sabia o que fazer, Marta. Ele ficou em choque. Não me vem com desculpa para ele, não. Ele é um homem adulto. Ele viu a mulher dele te expulsar de casa e não fez nada. Isso é imperdoável. Desviei o olhar, porque no fundo eu sabia que ela tinha razão. Mas era meu filho. E mães têm essa coisa estranha de sempre tentar justificar os filhos, mesmo quando eles estão errados. Nos primeiros dias, vivi num estado de torpor. Não conseguia dormir direito. Não tinha apetite. Passava horas olhando pela janela, vendo a vida passar lá embaixo, me sentindo completamente deslocada. Eu tinha perdido minha casa, meu lugar no mundo, minha dignidade. E o pior, eu tinha perdido meu filho. Marcos não ligou, nem uma vez. Eu esperava. Olhava para o celular a cada 5 minutos, rezando para ver o nome dele na tela. Mas nada. Silêncio absoluto. Será que ele acreditou em Carolina? Será que ele realmente achava que eu tinha inventado tudo? Ou será que ele sabia da verdade e preferiu fechar os olhos? Não sei o que doía mais. No terceiro dia, Marta me chamou para a sala. Ela tinha um olhar sério, determinado. Regina, chega de ficar aí se martirizando. Você precisa reagir. O que você quer que eu faça, Marta? Luta. Volta para Curitiba e enfrenta essa situação de frente. Eu não tenho mais casa. Eu não tenho mais nada. Marta cruzou os braços. Você tem algum documento daquela casa? Alguma coisa que prove que você foi a dona? Eu passei tudo pro nome do Marcos. Eu assinei os papéis. Mas você tem cópia desses papéis? Pensei por um momento. Lembrei da pasta que eu guardava no armário do meu quarto. Documentos antigos, certidões, escrituras. Tenho. Tá tudo guardado lá. Então, você precisa voltar e pegar esses documentos. E você precisa descobrir se a transferência realmente foi registrada. Franzi a testa. Como assim? Marta se inclinou para frente. Regina, você assinou os papéis, mas será que o Marcos realmente levou no cartório? Será que ele registrou a transferência? Porque se não registrou, você ainda é a proprietária legal. Meu coração acelerou. Você acha que... Eu acho que você precisa conferir. Amanhã mesmo você liga para o cartório de registro de imóveis de Curitiba e verifica. Não dormi naquela noite. Fiquei revirando na cama, pensando na possibilidade. Será que Marcos tinha deixado de registrar? Será que ele tinha simplesmente guardado os papéis e esquecido? Ele sempre foi meio desorganizado com essas coisas burocráticas. Eu mesma cuidava de tudo quando Antônio era vivo. Contas, documentos, cartório, tudo passava por mim. Na manhã seguinte, assim que o horário comercial começou, liguei para o cartório. Minha voz tremia quando falei com a atendente. Bom dia, eu gostaria de verificar a situação de um imóvel. Quero saber quem é o proprietário registrado. Pode me passar o endereço, por favor? Dei o endereço da casa. Minha casa. Aquela que eu tinha construído com Antônio, tijolo por tijolo. Um momento. O tempo parecia não passar. Ouvi o som do teclado do outro lado da linha. Meu coração batia tão forte que eu sentia no pescoço, nas têmporas, nos pulsos. Pronto, aqui está. O imóvel ainda consta no nome de Regina Duarte. É a senhora? Fechei os olhos. Lágrimas escorreram. Sou eu mesma. Não houve nenhuma transferência registrada, senhora. A senhora continua sendo a proprietária legal. Desliguei. Fiquei parada no meio da sala, o celular tremendo na minha mão. Marta apareceu na porta. E aí? Olhei para ela, os olhos marejados, mas dessa vez não de tristeza, de algo diferente. Algo que eu não sentia há muito tempo. Raiva, determinação, poder. A casa é minha, Marta. Ainda é minha. Ela sorriu. Então tá esperando o quê? Volta lá e retoma o que é seu. Passei o resto do dia planejando. Liguei para um advogado que Marta conhecia, expliquei a situação. Ele me orientou sobre meus direitos, me disse que eu podia reaver a posse do imóvel, que eu tinha todo o respaldo legal. A senhora pode ir até lá e entrar. É sua casa. Se houver resistência, a senhora chama a polícia e apresenta a documentação. Aquilo me deu forças, mas eu queria fazer diferente. Eu não queria polícia, não queria escândalo na rua, vizinhos vendo, todo mundo comentando. Eu queria justiça, mas do meu jeito.
No dia seguinte, sábado, peguei um ônibus de volta para Curitiba. Dessa vez, não estava fugindo. Estava voltando para casa. A viagem foi longa. 6 horas de estrada. Usei esse tempo para pensar em tudo. Em como eu tinha me tornado invisível dentro da minha própria vida. Em como tinha aceitado ser tratada como um estorvo. Em como tinha engolido humilhação atrás de humilhação. Tudo em nome de manter a paz. Mas paz construída em cima de silêncio não é paz. É covardia. E eu não ia mais ser covarde. Cheguei em Curitiba no meio da tarde. O céu estava limpo, um azul intenso que contrastava com o verde das árvores. Peguei um táxi direto para casa. Quando o carro parou na frente, meu coração disparou. Ali estava ela, minha casa. As hortênsias que eu plantei ainda floridas no jardim. A varanda onde Antônio tomava chimarrão. A janela do meu quarto onde eu passava horas pintando. Desci do táxi, caminhei até a porta. Respirei fundo, toquei a campainha. Ouvi passos lá dentro. A porta se abriu. Carolina. Ela me viu e o rosto dela se contorceu de raiva. O que você tá fazendo aqui? Vim buscar minhas coisas. Você não tem nada aqui. Eu já joguei tudo fora. Senti o sangue ferver, mas mantive a calma. Eu preciso entrar. Só vou pegar meus documentos e vou embora. Não, você não entra aqui. Ela começou a fechar a porta. Coloquei o pé na frente. Carolina, eu só quero meus documentos. Depois eu saio e você nunca mais me vê. Ela hesitou. Olhou para trás, como se estivesse verificando se Marcos estava por perto. Rápido. 5 minutos. Entrei. A casa estava diferente. Carolina tinha mudado a decoração, trocado os móveis, colocado quadros novos, como se estivesse apagando qualquer traço meu dali. Fui direto para o meu quarto. Abri o armário. Peguei a pasta de documentos. Estava tudo lá. Certidão de casamento, escritura da casa, certidão de óbito do Antônio, fotos antigas. Segurei a pasta contra o peito e voltei para a sala. Foi quando vi, sentado no sofá, de bermuda e camiseta, tomando cerveja como se estivesse em casa, estava ele, um homem que eu nunca tinha visto na vida. Moreno, cabelo curto, tatuagem no braço. Ele me olhou com cara de deboche. Quem é essa? Carolina ficou branca. Olhei para ela. Depois para ele. Depois para ela de novo. Você trouxe ele aqui? Sai, Regina. Você trouxe o amante para dentro da casa do meu filho? O homem riu. Relaxa, véia. Não é nada pessoal. Algo dentro de mim explodiu. Larguei a pasta no chão. Dei um passo à frente. Vocês têm 5 minutos para sair daqui. Carolina riu, incrédula. Você tá louca? Essa casa é do Marcos. Você não manda nada aqui. Abri a bolsa. Tirei a cópia da certidão de propriedade que o cartório tinha me enviado por e-mail e que eu imprimi na casa da Marta. Não, essa casa é minha. E vocês vão sair. Agora. O rosto de Carolina mudou. Ela pegou o papel da minha mão, leu rapidamente, ficou pálida. Isso não pode ser verdade. É verdade. O Marcos nunca registrou a transferência. A casa continua no meu nome. E eu sou a proprietária legal. Então eu tô te dando 5 minutos para pegar suas coisas e sair. Você e ele. Eu não vou sair. Vai sim. Ou eu chamo a polícia e você sai na marra. Peguei o celular. Comecei a discar. Carolina avançou e tentou tomar o telefone da minha mão. Eu me afastei. Não me toca. Eu já deixei você me colocar para fora uma vez. Não vai ter segunda. O homem se levantou do sofá, incomodado. Ei, cara, que situação chata. Vou nessa. Não, fica aqui, Carolina gritou. Mas ele já estava pegando as coisas dele. Não vou ficar no meio dessa confusão, falou. E saiu. Carolina ficou ali, sozinha, tremendo de raiva. Olhou para mim com ódio puro. Você vai se arrepender disso. Não, quem vai se arrepender é você. Ouvi o barulho de um carro parando na frente de casa. A porta se abriu. Marcos entrou. Ele parou no meio da sala, olhando para mim, depois para Carolina, sem entender nada. Mãe, o que você tá fazendo aqui? Respirei fundo. Olhei para o meu filho e disse as palavras que ele precisava ouvir. Marcos, sua mulher tá te traindo. O amante dela acabou de sair daqui e ela tá morando na minha casa, porque a casa nunca foi passada pro seu nome. Você não registrou a transferência. Ele ficou branco. O quê? Carolina começou a chorar. Lágrimas falsas, dramáticas. Amor, não acredita nela. Ela tá inventando tudo. Ela odeia a gente. Mas Marcos não olhou para ela. Olhou para mim. Mãe, é verdade? Peguei a certidão. Entreguei para ele. Lê.
Ele leu, devagar, cada palavra. Quando terminou, levantou os olhos para mim. Eu esqueci de registrar. Eu sei. Ele olhou para Carolina. E o resto é verdade? Ela balançou a cabeça freneticamente. Não, amor. Ela tá mentindo. O nome dele é Rafael, eu disse, calmamente. Ele tem uma tatuagem de dragão no braço esquerdo. Estava aqui há 5 minutos, tomando cerveja no nosso sofá. Marcos fechou os olhos. Carolina percebeu que tinha perdido. Tentou uma última cartada. Marcos, eu te amo. Eu te amo de verdade. Aquilo foi um erro. Eu tava confusa. Chega. A voz dele saiu baixa, mas firme. Para de falar. Ele virou para mim. Mãe, me perdoa. E desabou a chorar. Ver meu filho desabar daquele jeito partiu meu coração. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim se acalmou. Porque finalmente, ele estava enxergando a verdade. Marcos caiu de joelhos no meio da sala, as mãos no rosto, os ombros tremendo. Ele chorava como eu não via desde o dia do enterro do pai. Carolina tentou se aproximar dele. Amor, por favor, não me toca. A voz dele saiu rouca, quebrada. Ela recuou, os olhos arregalados. Pela primeira vez desde que a conheci, vi medo no rosto dela. Medo de verdade. Eu me aproximei devagar do Marcos. Me ajoelhei ao lado dele. Coloquei a mão no ombro dele. Filho. Ele levantou o rosto. Os olhos vermelhos, o rosto molhado de lágrimas. Mãe, eu fui um covarde. Eu te abandonei. Eu deixei ela te expulsar daqui e eu não fiz nada. Você não sabia. Eu sabia que algo estava errado. Eu sentia, mas eu não quis enxergar. Porque era mais fácil fingir que estava tudo bem. E você pagou o preço da minha fraqueza. Segurei o rosto dele entre as mãos. Marcos, você está enxergando agora. E é isso que importa. Ele fechou os olhos, as lágrimas escorrendo por entre meus dedos. Carolina ainda estava ali, parada, assistindo tudo. A máscara tinha caído. Não havia mais charme, nem doçura fingida, nem lágrimas manipuladoras. Só raiva. Raiva pura de quem perdeu o jogo. Marcos se levantou. Enxugou o rosto com as costas da mão. Virou para ela. Pega suas coisas e sai. Marcos, eu não quero ouvir sua voz. Não quero explicação. Não quero desculpa. Eu só quero que você saia da minha frente. Você não pode me expulsar. Eu moro aqui. Não. Você morava. Agora você vai embora. Carolina olhou para mim, depois para ele, depois para mim de novo. Percebeu que não havia mais saída. Tudo bem. Eu vou. Mas você vai se arrepender, Marcos. Você vai perceber que era eu quem fazia essa casa funcionar. Que era eu quem te dava valor. Sem mim, você não é nada. Marcos não respondeu. Apenas cruzou os braços e esperou. Ela subiu para o quarto com passos pesados. Ouvi portas de armário batendo, gavetas sendo abertas com violência. Ela voltou 15 minutos depois com 2 malas enormes. Passou por nós sem dizer uma palavra. Abriu a porta. Antes de sair, virou uma última vez. Vocês 2 merecem um ao outro. 2 pessoas fracas vivendo numa vidinha medíocre. E saiu batendo a porta. O silêncio que ficou depois foi pesado. Mas não era um silêncio ruim. Era o silêncio de quem finalmente pode respirar. Marcos se sentou no sofá, a cabeça baixa. Mãe, eu não sei como te pedir perdão. Sentei ao lado dele. Você já pediu. Não é suficiente. Eu te traí. Te abandonei quando você mais precisava de mim. Você foi manipulado, Marcos. Ela era boa nisso. Ela sabia exatamente como te controlar. Ele balançou a cabeça. Não, isso não é desculpa. Eu sou adulto. Eu devia ter te defendido. Devia ter percebido o que ela era. Mas eu fui fraco, covarde. Você foi humano. E agora você está fazendo o que é certo. Marcos levantou os olhos para mim. Como você consegue me perdoar tão fácil? Porque você é meu filho. E porque eu sei que você é um homem bom. Você só perdeu o rumo por um tempo. Mas agora você achou de novo. Ele me abraçou. Forte. Como fazia quando era criança e tinha medo de alguma coisa. E eu deixei. Porque mães são feitas disso. De perdoar, acolher, reconstruir. Passamos o resto do dia em silêncio, arrumando a casa, tirando os objetos que Carolina tinha colocado, devolvendo as coisas ao lugar. Era como se estivéssemos apagando o rastro dela, limpando a energia ruim que tinha ficado. À noite preparei um jantar simples: arroz, feijão, bife acebolado, comida de verdade, comida de mãe. Sentamos à mesa. Marcos comeu devagar, pensativo. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Pode falar. Ele respirou fundo.
Tem uns 3 meses, a Carol disse que estava grávida. Meu coração gelou. Grávida? É. Ela fez o teste e deu positivo. Eu fiquei tão feliz. Pensei que finalmente a gente ia ser uma família de verdade. E o bebê? Marcos desviou o olhar. Ela perdeu. Ou pelo menos foi isso que ela disse. Teve um sangramento, foi pro hospital, voltou e disse que tinha perdido. Eu fiquei arrasado. Mas ela parecia aliviada. Na época eu achei estranho, mas não questionei. Fechei os olhos. Comecei a juntar as peças. Marcos, você acha que ela realmente estava grávida? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Não sei, mãe. Agora eu não sei mais de nada. E se o bebê fosse do outro? Marcos cerrou os punhos sobre a mesa. Eu pensei nisso. A cronologia bate. Se ela realmente estava grávida, o bebê podia ser dele. Você precisa descobrir a verdade. Como? Pede os exames, os resultados do hospital. Tudo. Você tem direito. Ele assentiu devagar. Vou fazer isso. Amanhã mesmo. Terminamos de jantar em silêncio. Marcos se recolheu cedo. Disse que precisava processar tudo. Eu entendi. Fiquei sozinha na sala, olhando pela janela. A rua estava vazia, silenciosa. A luz dos postes criava sombras compridas nas calçadas. Pensei em tudo o que tinha acontecido nos últimos dias. Como minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Como eu tinha sido humilhada, expulsa, abandonada. Mas também pensei em como eu tinha reagido. Como não tinha me deixado destruir. Como tinha voltado e retomado o que era meu. Pela primeira vez em muito tempo, me senti forte. Na segunda-feira, Marcos foi atrás dos documentos do divórcio. Procurou um advogado. Explicou tudo. A traição, a expulsão, a mentira sobre a gravidez. O advogado foi direto. Você tem um caso sólido. A traição é motivo mais que suficiente. E se ela mentiu sobre a gravidez, pior ainda para ela. Eu quero o divórcio o mais rápido possível. Vou entrar com o pedido ainda essa semana. Marcos voltou para casa mais leve. Não feliz, mas aliviado. Como se finalmente tivesse tomado uma decisão que vinha adiando há muito tempo. Nos dias seguintes, Carolina tentou ligar várias vezes. Marcos não atendia. Ela mandou mensagens. Ele bloqueou. Ela apareceu na porta de casa 2 vezes. Nós não abrimos. Até que, numa quinta-feira à tarde, ela apareceu de novo. Mas dessa vez, não estava sozinha. Ouvi a campainha tocar. Olhei pela janela e vi Carolina na calçada, acompanhada de um homem de terno. Advogado, com certeza. Abri a porta só uma fresta. O que você quer? Preciso falar com o Marcos. Ele não quer falar com você. O homem de terno deu um passo à frente. Sou o advogado da senhora Carolina. Vim notificar que ela está grávida de 3 meses e que o filho é do senhor Marcos Duarte. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. O quê? Carolina sorriu. Um sorriso frio, calculado. É isso mesmo, Regina. Eu tô grávida. E o Marcos vai ter que me sustentar. Ele e você. Você tá mentindo. Não tô, não. Tenho os exames aqui. Ela acenou com uma pasta. E se o Marcos não voltar atrás nesse divórcio ridículo, eu vou entrar na justiça e pedir pensão. Uma pensão bem gorda. O advogado continuou. A senhora Carolina tem direito a permanecer na residência durante a gravidez, visto que é casada com o proprietário. Eu sou a proprietária. Cortei. E ela não vai botar o pé aqui. Então estaremos na justiça. Eles viraram as costas e foram embora. Fechei a porta. Fiquei ali, apoiada contra a madeira, o coração disparado. Marcos apareceu na sala. Mãe, quem era? Olhei para ele. Vi o medo nos olhos dele, porque ele tinha ouvido tudo. Ela tá dizendo que tá grávida. Marcos ficou branco. De novo? E dessa vez, ela tem exames. Ele se sentou no sofá, a cabeça entre as mãos. Meu Deus, e se for verdade? E se ela realmente tá grávida? Sentei ao lado dele. Então a gente vai exigir um teste de DNA, porque tem uma boa chance desse bebê não ser seu. E se for meu? Se for, você vai assumir a responsabilidade, como sempre fez. Mas você não precisa voltar para ela por causa disso. Ele me olhou, os olhos cheios de medo e confusão. Mãe, e se ela usar isso para me destruir? Segurei a mão dele. Ela não vai, porque agora você não tá sozinho. Você tem a mim, e nós vamos enfrentar isso juntos. Ele assentiu, devagar. Nos dias seguintes, Marcos pediu os exames dela. Ela enviou, confiante. Realmente estava grávida, 3 meses. Mas Marcos não se intimidou. Exigiu o teste de DNA.
Carolina resistiu, gritou, ameaçou, mas o advogado de Marcos foi firme. Ou ela fazia o teste, ou o processo de divórcio seguia sem acordo nenhum. Ela aceitou, mas com raiva. O teste foi marcado para dali a 2 semanas. Foram as 2 semanas mais longas da minha vida. Marcos mal dormia, mal comia. Vivia tenso, esperando o resultado. Eu tentava manter a calma, cuidar dele, manter a casa funcionando. Até que, finalmente, numa terça-feira de manhã, o telefone do Marcos tocou. Era o laboratório. Ele atendeu com a mão tremendo. Alô? Ficou em silêncio, ouvindo. O rosto dele mudou. Os ombros relaxaram. Os olhos se encheram de lágrimas. Obrigado. Muito obrigado. Desligou. Olhou para mim. O bebê não é meu. Fechei os olhos. Senti as lágrimas descerem. Graças a Deus. Marcos desabou no sofá. Não de tristeza, de alívio, de libertação. Acabou, mãe. Acabou. Abracei meu filho. E pela primeira vez em meses, os dois choramos de felicidade. Depois que o resultado do DNA saiu, tudo aconteceu rápido. O advogado de Marcos entrou com o pedido de divórcio litigioso por traição comprovada. Carolina tentou reverter, alegou que o teste estava errado, que havia um erro no laboratório. Mas não havia erro nenhum. O bebê que ela carregava era do outro homem, do Rafael. Ela perdeu todo o apoio que tentava construir. O advogado dela abandonou o caso quando percebeu que ela tinha mentido para ele também. A família dela, que já era distante, cortou relações de vez. Carolina ficou sozinha, e pela primeira vez, sem ter ninguém para manipular. O divórcio foi homologado em menos de 3 meses. Como não havia bens em comum, a casa era minha, afinal. A separação foi limpa. Marcos não devia nada a ela. Ela não tinha direito a nada. Quando a sentença saiu, Marcos voltou para casa com um sorriso triste no rosto. Acabou de verdade agora, mãe. Como você está se sentindo? Ele pensou por um momento. Aliviado e triste, porque eu realmente amei ela. Ou pelo menos amei quem eu achava que ela era. Não tem nada de errado em estar triste, filho. Você perdeu tempo, energia, sonhos. Tem direito de sentir isso. Mas eu também ganhei algo. O quê? Ele me olhou, os olhos brilhando. Eu ganhei minha mãe de volta. E aprendi a nunca mais ficar em silêncio quando alguém que eu amo está sendo machucado. Abracei meu filho. E naquele abraço, senti que finalmente tínhamos voltado a ser nós mesmos, mãe e filho, uma família de verdade. As semanas foram passando e a vida foi voltando ao normal. Marcos retomou a rotina de trabalho, voltou a sair com os amigos, começou a fazer terapia para processar tudo o que tinha acontecido. Eu, por minha vez, retomei minha vida também. Voltei a pintar com mais frequência. Comecei a vender algumas telas numa feirinha de artesanato no centro de Curitiba. Nada grandioso, mas o suficiente para me sentir útil, produtiva, viva. E pela primeira vez em anos, me senti em paz. Um dia, numa tarde de sábado, Marcos chegou em casa acompanhado. Uma moça de cabelos castanhos, sorriso tímido, olhos gentis. Mãe, essa é a Ana Paula. Ana, essa é minha mãe, Regina. Eu sorri e estendi a mão. Ela apertou com firmeza, mas com delicadeza. Muito prazer, dona Regina. O Marcos fala muito da senhora. Espero que seja coisa boa. Ela riu. Só coisa boa. Conversamos a tarde toda. Ana Paula era arquiteta. Trabalhava num escritório pequeno no centro. Era educada, simpática, mas também tinha personalidade. Falava o que pensava, não tinha medo de discordar, ria alto quando algo era engraçado. E o mais importante, ela olhava para o Marcos com respeito, com carinho genuíno, sem aquela falsidade que Carolina sempre teve. Quando eles foram embora, Marcos voltou sozinho mais tarde. E aí, mãe? O que achou? Ela parece uma boa moça. Ela é especial. Quanto tempo vocês estão juntos? 1 mês. A gente se conheceu numa palestra sobre construção sustentável. Foi meio por acaso. E você tá feliz? Ele sorriu. Um sorriso verdadeiro. Tô, mãe. Pela primeira vez em muito tempo, eu tô feliz de verdade. Abracei meu filho. Porque era isso que eu sempre quis pra ele. Não riqueza, não status, só felicidade genuína. Os meses foram passando. Marcos e Ana Paula ficaram cada vez mais próximos. Ela começou a frequentar a casa com mais regularidade. Jantava conosco aos domingos, me ajudava na cozinha, conversava sobre arte e arquitetura. Eu gostava dela, de verdade.
Um ano depois do divórcio, Marcos me chamou para conversar. Estávamos na varanda, tomando chimarrão, vendo o sol se pôr. Mãe, eu vou pedir a Ana em casamento. Senti meu coração acelerar. Sério? Sério. Eu já comprei o anel. Vou pedir no aniversário dela mês que vem. Você tem certeza? Ele me olhou. Sério. Tenho. Aprendi minha lição, mãe. Sei diferenciar o que é real do que é mentira. E a Ana, ela é real, em todos os sentidos. Então eu tô muito feliz por você, filho. Ah, e tem mais uma coisa. O quê? Eu queria que você morasse com a gente de novo, mas só se você quiser. Sem pressão, sem obrigação. Sorri. Filho, eu nunca saí. Essa casa é minha, lembra? Ele riu. É verdade, mas agora é diferente. Agora você fica porque quer, não porque não tem para onde ir. E a Ana concorda? Ela foi quem sugeriu. Disse que seria bom ter você por perto, que você poderia ensinar ela a fazer aquele bolo de cenoura que ela adora. Ri, emocionada. Então tá combinado. Ana Paula aceitou o pedido. O casamento foi marcado para 6 meses depois. Dessa vez seria diferente. Seria uma celebração de verdade. Eles decidiram fazer a cerimônia em Balneário Camboriú, na praia. Simples, íntimo, só família próxima e amigos verdadeiros. Quando chegou o dia, o céu estava azul, o mar calmo, a brisa suave. Montaram um altar pequeno na areia, decorado com flores brancas e tecidos leves que balançavam com o vento. Eu estava na primeira fileira, vestida de azul claro, minha irmã Marta ao meu lado, segurando minha mão. Quando a música começou e Ana Paula apareceu, de vestido simples e pés descalços, sorrindo radiante, meus olhos se encheram de lágrimas. Mas quando vi Marcos esperando por ela no altar, vi a forma como ele olhou para ela, com amor, com respeito, com verdade. Eu não consegui segurar. Chorei, mas dessa vez, de alegria. A cerimônia foi linda. Eles trocaram votos que escreveram um para o outro. Palavras sinceras, sem clichês, sem promessas vazias. Só amor genuíno. Quando o celebrante disse, pode beijar a noiva, todos aplaudiram. E eu, no meio da multidão, senti meu coração transbordar de felicidade. Na festa, dançamos, rimos, comemos. Ana Paula me puxou para dançar com ela e com Marcos. Os três juntos, rodando na pista, debaixo das luzes e das estrelas. Dona Regina, Ana Paula disse no meu ouvido, obrigada por ter criado um homem tão maravilhoso. Obrigada a você por ter enxergado isso nele. Ela me abraçou forte, e naquele abraço, senti que tinha ganhado uma filha de verdade. Quando a festa terminou, voltei para o hotel. Sentei na varanda do quarto, olhando o mar. A lua estava cheia, refletindo na água. O som das ondas era relaxante, quase hipnótico. Pensei em tudo o que tinha acontecido, em como minha vida tinha desmoronado e depois se reconstruído, em como eu tinha sido humilhada, expulsa, abandonada, mas não tinha desistido. Pensei em Carolina. Soube por terceiros que ela tinha tido o bebê, um menino, que Rafael não assumiu a paternidade, que ela estava morando com a mãe dela em outra cidade. Não senti pena, não senti raiva, não senti nada. Ela era só uma página virada. Pensei em Marcos, em como ele tinha amadurecido, em como tinha aprendido a se posicionar, a escolher melhor, a amar de verdade. E pensei em mim, Regina Duarte, 63 anos, artista, mãe, sobrevivente. Voltei para Curitiba com o coração leve. Marcos e Ana Paula foram passar a lua de mel na Europa. Ficaram 3 semanas fora. Quando voltaram, se mudaram oficialmente para casa. Nossa casa. A casa que sempre foi minha e que agora era nossa. Ana Paula trouxe plantas novas para o jardim. Marcos reformou a varanda. Eu pintei um quadro grande da família e pendurei na sala. Cada um contribuiu com um pedaço de si. E pela primeira vez em anos, a casa voltou a ter vida de verdade. Hoje, 2 anos depois de tudo, acordo com o canto dos passarinhos no quintal. Preparo o café da manhã enquanto Ana Paula desce correndo, atrasada para o trabalho como sempre. Marcos já saiu cedo, mas deixou um bilhete na geladeira. Mãe, volto para almoçar. Te amo. Sorriu. Leio de novo. Te amo. 2 palavras que significam tudo. À tarde, vou para a feira vender minhas telas. Converso com os clientes, conto as histórias por trás de cada pintura. Vendo 3 quadros.
Volto para casa com o coração cheio e a carteira um pouco mais pesada. À noite, jantamos os três juntos. Ana Paula conta sobre o projeto novo que conseguiu. Marcos reclama do cliente chato. Eu conto sobre a senhora que comprou minha tela de hortênsias e chorou porque lembrou da mãe dela. É uma vida simples, sem luxos, sem exageros, mas é minha e é real. Às vezes, ainda penso no dia em que Carolina me puxou pelo braço e me expulsou de casa. Penso no silêncio do Marcos. Penso na dor que senti. Mas também penso no dia em que voltei, na força que encontrei, na forma como retomei o que era meu. Aprendi que a gente não precisa de vingança, só precisa de verdade e de coragem para olhar para a própria vida e dizer: isso aqui não tá certo e precisa mudar. Aprendi que família de verdade não é só sangue, é respeito, é voz, é presença. Aprendi que nunca é tarde demais para recomeçar, para se reerguer, para pintar a própria vida com cores novas. Hoje, olho para trás e vejo tudo o que passei. Vejo a dor, a humilhação, o abandono, mas também vejo a força, a coragem, a reconstrução. E se pudesse voltar atrás, não mudaria nada, porque foi tudo isso que me trouxe até aqui, até essa casa cheia de luz, até esse filho que finalmente aprendeu a me defender. Até essa nora que me abraça de verdade, até essa vida que é simples, mas que é minha. E isso, no fim das contas, é tudo que eu sempre quis. Meu nome é Regina Duarte, tenho 63 anos, moro em Curitiba, no Paraná. E aprendi que às vezes é preciso perder tudo para descobrir o que realmente importa. Família não é quem te prende, é quem te liberta. E amor de verdade não pede silêncio, pede voz. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com quem também precisa ouvir que nunca é tarde demais para recomeçar. E conte pra gente nos comentários. Você já passou por algo parecido? Como reagiu? Até a próxima história.